Vamos botar aqui. Oi, Fernanda. Boa tarde, esperando o pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou botar o título da live. Ó, a Mônica entrou. Deixa eu chamar ela. A Olivia também. Peraí, gente. Deixa eu chamar a Mônica. Oi, Olivia. Olá, Peraí. tudo bem? Tudo. Deixa eu chamar a Mônica. Acho que eu chamei, peraí. E eu tenho que botar. Pronto. Chamei. Olá, Oba, todas nós. Eu Olá, vou botando aqui meninas. o nome da live, tá? Para Tá, e gravar. hoje a gente contar que a Bebel está voando para a Espanha e hoje estamos sem Bebel. estamos o trio. Tudo É a bem com nossa vocês? dança. Essa semana está corrida, né? Tudo bem? Oi, Thaís. Oi, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live semanal do Base Diálogos. Hoje vamos Pronto. falar sobre... É possível considerar um divórcio bem-sucedido? O que vocês acham? Existe uma resposta? É. O que seria um divórcio bem-sucedido, Olivia? O que precisa um divórcio para ser considerado bem-sucedido? Nossa, eu acho que um divórcio bem-sucedido é um divórcio que é construído pelas duas partes, claro, dentro do possível, e a gente vai falar sobre isso, mas que é co-construído, né? Assim como foi o casamento, o projeto da família. Para mim, um divórcio bem-sucedido é quando os dois, né, as partes envolvidas, elas conseguem, por meio do diálogo, combinar essa nova etapa da vida. Então, um divórcio bem-sucedido é aquele que preserva a saúde emocional dos filhos, que preserva o mais possível os recursos, né, os recursos financeiros, e o que minimiza as dores, né, minimiza o sofrimento, que o sofrimento ele é inerente ao processo de separação, ao processo de divórcio. Se a gente puder não acentuar essas dores, se a gente puder não trazer outras, enfim, disfunções, né, distorções que provoquem mais dor, que agudizem ainda mais, que provoquem adoecimento do sistema, eu acho que a gente está falando de um divórcio bem-sucedido, né? Um divórcio que é feito dentro com dignidade, com respeito e por meio do diálogo. Eu diria que é assim, é um divórcio que permite uma transição, é o divórcio entendido como um rito de passagem que leve as pessoas de uma situação que deixou de ser funcional para um ou para os dois, para um lugar novo, mais funcional, em que os filhos possam transitar entre as duas casas, em que as pessoas tenham condição de se reconstruir nessa nova etapa da vida, de seguir adiante, sem projetar para esse futuro as dores, as brigas, os problemas que tem que ficar num lugar, né? É conseguir encerrar esse capítulo da vida com dignidade, né? Preservando sua autoestima, enfim, com saúde. Com Acho que é disso que a saúde. gente está falando, né? Assim, entender esses ciclos, entender ciclos da nossa vida, que em algumas, mas ninguém deseja isso, ninguém casa pensando nisso, mas quando acontece a gente precisa administrar a situação da melhor maneira possível. Então eu acho que quando isso acontece, né? E aí não é passar divórcio sem dor, né, vão ficar melhores amigos, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando dessa transição mais suave possível e principalmente preservando a coparentalidade quando existirem filhos
e esse apaziguamento com a sua própria história, né? É pensar que, né, foi vivida uma história e agora esse ciclo se encerrou e agora somos adultos e maduros para combinar, né, juntos essa nova etapa da vida. É isso que eu digo como um divórcio bem-sucedido, acho que essa é a minha definição. E para você, Mônica? Eu concordo com tudo que você falou. Acho que, na verdade, o divórcio, como vários outros eventos na vida das pessoas e das famílias, são eventos, são estressores que a gente não previu, né? Como várias outras coisas que acontecem ao longo da nossa vida e que a gente não tinha imaginado que fosse acontecer. E como é que a gente consegue lidar com isso com protagonismo, com responsabilidade, sem vitimização? Um divórcio bem-sucedido é quando você arregaça as mangas, vê que tem uma tarefa pela frente que nem sempre você escolheu, nem sempre você previu aquela etapa, mas que você vai arregaçar a manga e vai tentar resolver aquilo da melhor maneira possível, como qualquer evento que venha que você não estivesse imaginando que fosse acontecer na sua vida. Doído, como você falou, difícil, mas que vai me trazer a potência, né? Eu hoje estava conversando com um casal que, na verdade, nem se divorciaram. Tiveram um momento muito difícil, quase que se divorciaram, mas um dos dois ficou muito magoado com a atitude do outro. E hoje eles estavam trazendo um pouco isso, no sentido de que não consegue esquecer. E eu acho que são situações que, na verdade, não foram escolhas, né? Se um quis separar, você não tinha se imaginado querendo se separar do outro, mas que você encontrou na história que foi do casal recursos para não ver aquilo, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, como um fracasso. Não é um fracasso. É simplesmente um realinhamento no momento da vida onde aquele modo de viver não está funcionando, pelo menos para um dos dois. Então, acho que esse é um divórcio bem-sucedido, que você se responsabiliza por uma parte desse processo e enfrenta buscando a sua ação naquela melhora da solução, né? Não julgando, não culpando o outro, nem se responsabilizando, dizendo a culpa toda é minha, né? Dividindo a responsabilidade daquilo. Não sei, Patrícia, quer falar alguma coisa? Eu quero, eu também, eu acho que é totalmente possível, concordo com tudo que vocês estão falando. Eu acho que a ideia, né, do casamento, do para sempre, traz essa ideia de que o divórcio é um não sucesso, né? E não, eu acredito que um casamento ele tem que ser bom, né? Tem que acreditar que deu certo enquanto tempo que foi possível. E quando acaba, né, que aí tem aquela obra, até comentei com a Mônica, sobre a morte e o morrer de uma psiquiatra suíça, Elizabeth Ross, que ela fala sobre o luto, né, e eu acho que é desse processo que a gente está falando, né, da morte de um casamento, e que, né, falando sobre mortos e feridos, depois que passar essa dor, entendendo, né, respeitando a decisão do outro. Eu acho que nesse processo é muito importante respeitar o que o outro decidiu e entender a sua responsabilidade após, né, tudo isso, você conseguir, enfim, tá com saúde emocional, né? Você, né, o seu ex-cônjuge e todo mundo que estava em volta de você, conseguir passar por isso no final com alguma lição, né? Chegar na fase da aceitação com um aprendizado positivo, né? Mesmo com dor. Então, eu acredito que sim, é muito possível. Agora, você falou uma coisa, Patrícia, e na hora que você falou, eu fiquei pensando, por que algumas pessoas conseguem isso melhor do que outras? Por que alguns casais conseguem enfrentar um pouco mais, dividir essa situação, né?
com tristeza, porque era um projeto que não foi, não, ninguém casa, oba, um dia eu vou me divorciar, não é essa a ideia, né? Não. Mas, às vezes, aquele casal não tem recursos, ou um dos dois não tem recursos, porque vem de uma família de origem, com alguns mitos, com alguns mandatos, tem um papel na sua família de origem que, por exemplo, não permite que ele fracasse, e isso vai ser um fracasso. Então, assim, Uhum. é muito importante que nessa hora que cada um faça um balanço, né, do que está trazendo na mala. O que eu trago na mala na hora do divórcio? Eu trago a experiência da minha mãe com meu pai, eles se separaram, foi bom, foi ruim. Eu trago a história da minha avó, que ficou casada a vida inteira e nunca se separou, apesar de ter um casamento ruim. Eu trago a história da minha irmã, que já se separou, então eu não posso me separar também. Enfim, todos esses ingredientes estão ali e a gente precisa olhar para eles, porque são eles que vão dar força para a gente poder ou modificar, né? Não, esse Uhum. eu não quero repetir essa história, eu tenho que fazer de outra maneira, ou não, é esse que eu quero levar na minha mala. Eu vou tirar essa da minha bagagem e vou botar outro ingrediente na minha bagagem. Então, olhar para o andar de cima, né? Olhar para as outras gerações e olhar até para o andar do lado em relação aos irmãos. Né? Eu acho que Uhum. isso aí é um recurso. Sabe, não, eu só ia dizer uma coisa assim, e aí olhar também para o andar de baixo, né, dos filhos, na medida em que o que, que eu quero imprimir aqui na Uhum. experiência dos meus filhos, né? O que, que eu quero que eles. Então, é se posicionar nessa estrutura toda ancestral, né? E que a gente também é Sim. ancestral de alguém, enfim, de se apropriar desse lugar, né? Assim, como é que eu quero que os meus filhos contem essa história depois que ele é no futuro? Pois E é, e Moa, aí eu acho que tem um dado, Olivia, que você trouxe perfeito. Como é que eu quero que os meus filhos me vejam e vejam a mãe Uhum. ou o pai deles? Como é que eu Sim. quero que eles percebam como eu passei por isso? O que, que eu estou ensinando na medida que eu estou vivendo? O que, que eu estou ensinando? Porque às vezes Uhum. parece que os filhos não estão percebendo, mas quando a gente lembra, né, a nossa memória de criança, quantas coisas a gente aprendeu desse exemplo que os pais deram. Então, acho que foi só de bem estar lembrado. ali, né? Só de estar ali, só de estar presente na situação, mesmo que não presencie brigas ou que as coisas não sejam assim tão explícitas, mas só de estar dentro, né? Eles estão testemunhando um processo dos pais e estão aprendendo, e estão absorvendo aquilo, Uhum. né? Mesmo, então eu acho que isso fica realmente um legado para esses filhos que marcam, né? Por gerações, como a gente está falando das nossas gerações anteriores, a gente também está marcando as futuras. Pois é, isso que eu ia falar, né? Na fala da Mônica, o que me chama a atenção e ainda me impressiona, né? Que é uma questão geracional, né? De, enfim, muitos e muitos anos. E a gente vê que acontece, eu acho quase impossível não ter ninguém da sua família, você não conhecer ninguém que não tenha passado por um divórcio, né? Na família, que se não for diretamente seus pais, mas um tio, né? A cunhada, a irmã. É, então, todo mundo, né? Não é uma coisa que é incomum, é uma coisa muito comum e, mesmo assim, ainda é muito difícil, ainda tem muitos mitos, ainda sofre-se mais do que eu imagino que poderia, exatamente pelo que a Mônica estava falando, né? Da falta de ferramentas, pelas histórias de vida. E aí vocês estão falando, né? De idade, eu li uma pesquisa falando que 25% dos casais se separam antes dos filhos fazerem 5 anos de idade, né? E que isso também tudo eu li, que de 0 a 11 anos é a idade que fica mais impressa dentro de você, pelas coisas que você passa. Então, se você passa por. Porque você não tem ainda as ferramentas emocionais, então, se você passa por traumas ou por questões muito difíceis nessa idade, isso fica muito marcado. E geralmente, né?
os pais se separam muito nessa fase de 0 a 11 anos e passar por isso, principalmente para os filhos, né, para eles passarem de uma forma mais amena e para isso ir em gerações, né, melhorando cada vez mais esse processo de divórcio, precisa ser, né, olhado. E esse trabalho que vocês fazem, né, nas práticas colaborativas é exatamente isso, que vai reverberar, eu acho que no futuro. É um trabalho lindo porque as pessoas acho que ainda não têm essa noção, né? Eu Você está queria... falando... Não, Vai não, só você, para Rê. complementar isso que a Patrícia está trazendo, da gente marcar que faz toda a diferença, embora não conheça as estatísticas, mas acredito que nos primeiros 10 anos de casamento, o número de divórcios talvez seja maior, faz muita diferença o momento da idade das crianças e da idade do casal, ou o tempo de casamento onde ocorre esse divórcio. Então, não é igual. Eu me separar com filhos de 5 anos não é a mesma coisa do que eu me separar com filhos de 15 ou com filhos de 25. Então, tem que se perceber essa nuance. É isso só que eu não queria deixar passar. Mas fala, Olivia. A gente tem Não, uma pergunta aqui já, depois eu falo. não, o que eu ia falar é que, né, nisso que a Patrícia falou, né, trazendo a questão da abordagem colaborativa do divórcio, que, né, é o trabalho que a gente faz, um dos trabalhos que a gente faz, que é o divórcio colaborativo. Eu acho que uma receita para um bom divórcio é, assim, de cara, entender que não é uma questão jurídica, né, somente. E também não é só uma questão emocional, apesar dele ser predominantemente emocional, sem a menor dúvida. É um processo muito mais emocional do que jurídico. Então, acho que a receita, né, a gente não é de dar receita, mas se pudesse falar uma coisa simples, né, assim, é um processo, não é um evento, uma data única, né? Assim, separou, acabou, está tudo resolvido. Entender que é um processo e que tem essas múltiplas facetas. Então, encaminhar uma situação do divórcio exclusivamente pelo olhar jurídico, eu acho que empobrece muito e pode acabar não ajudando na construção de um bom divórcio. Porque olha o que a gente está falando, né? A gente está falando de visitar a nossa ancestralidade, de visitar padrões e crenças familiares, de entender o que a gente quer, né, deixar para os nossos filhos e para gerações futuras, o que de jurídico tem aí, né? O que de entender todo esse contorno emocional que é tão determinante é fundamental para quem quer construir e fazer uma boa transição, né? Um bom divórcio. Então, o olhar multidisciplinar, a abordagem, o encaminhamento, o tratamento por esses múltiplos olhares e disciplinas é fundamental. Né? É fundamental para construir um caminho mais potente e mais profundo, né? Assim, de dar conta de todas as questões, né? Porque senão a gente dá conta, às vezes, de parte das questões. E algumas ficam ali latentes e isso acaba voltando ou dando problema e traduzindo num divórcio mal sucedido, né? Você está falando, Olivia, e só para complementar antes da Pátria trazer a pergunta, né, que no lado do direito, o direito formaliza, o direito traz uma necessidade objetiva de definir aquela situação do casal, que eu acho que é importante. Eu acho que é clarificar assim, o estado civil que você está agora, clarificar as regras que vão embasar aquelas novas famílias. Eu acho que isso é importante. Mas o que você está frisando, e eu concordo totalmente, é que antes, ou por baixo, ou por trás, não sei bem o lugar, dessas regras objetivas, desses fatos objetivos, existe toda uma subjetividade que tem que caminhar no sentido de cada um entrar num outro lugar. Antes de nomear, antes de dividir, você tem que fazer com que aqueles seres humanos que estão ali se coloquem num outro lugar, se vejam de um outro lugar. E isso é um processo. Então, não adianta começar logo, não, já resolvemos nos separar, vamos embora, entrar resolver o processo. Esse processo, essa legalização do Estado Civil,
é o final de uma mudança de lugar que você está na vida, que você está em relação ao outro, que você está em relação aos seus filhos. Então, isso é muito importante. Precisa dos dois, porque também não definir, não nomear, não legalizar, deixa num limbo, onde parece que a qualquer momento você pode rever aquela situação. A gente está só experimentando. Não, acho que tem que caminhar para definir, para os filhos terem um lugar de segurança. Mas, para chegar nessa definição, tem um tempo que tem que ser visto. Perfeito. Só queria dizer uma frase, né? Assim, que assim como eu acho que eu falei, é isso que você está dizendo, como o casamento é uma construção, o divórcio também é uma construção. Ele também precisa, não é um chutar o pau da barraca e destruir tudo, né? Assim, um bom divórcio ele tem que ser também entendido e visto como uma construção conjunta, né? Das pessoas. Da parte, né, que me cabe aqui quando eu atendo pessoas individualmente, não casais, né, que estão passando por isso e passando por essa dor, e eu tento mostrar meio que numa linha do tempo, né, um processo de luto que é, né, a morte de um casamento. Aí eu tento mostrar que, obviamente, né, quando se fala das 5 etapas do luto, não é algo que é linear, você não precisa necessariamente passar por todas essas fases. E tem gente que fica até presa em uma, né? Que vem a negação de você negar que aquilo, né, tá acontecendo. Depois vem um momento da raiva, uma segunda etapa. Geralmente, talvez esse seja um momento onde está entrando na justiça. E eu tenho aquela frase que eu amo, é que nunca tome uma decisão definitiva num estado emocional temporário. Então, eu acho que é nesse momento que, tipo assim, calma, né? Quando você estiver nesse estado emocional daquela raiva. Depois vem, né, uma tristeza, uma depressão, também é um estado emocional muito latente, muito forte. Pode ser que depois venha a etapa da barganha, quando fica, não, mas eu vou mudar, eu vou fazer isso, até que finalmente eu acho que seria, né, quando é possível considerar um divórcio bem-sucedido, quando chega a fase da aceitação e de tudo aquilo que a Mônica falou, né? Eu acho que na aceitação você respeita a decisão do outro, você entende a sua responsabilidade. Então, ter uma noção dessa linha do tempo também pode ser que você passe por esses momentos, né? Durante o processo, né, da morte, do luto desse casamento, você olhar para dentro de você e entender, eu acho que isso está acontecendo comigo, né? Muito de autoconhecimento também. Eu posso, né, falar a pergunta da Zeneide. A Zeneide manda sempre na caixinha. Quem quiser fazer pergunta, façam igual a Zeneide, mandem na caixinha, que facilita o nosso trabalho, que às vezes tem que voltar e acaba perdendo. Mas a Zeneide fez uma pergunta ótima, falando o seguinte: divórcio bem-sucedido significa ser amigo do ex? Como fica essa, entre aspas, ela colocou, amizade? E aí, Mônica, Mônica? né? A Zeneide já dá a resposta, né, na pergunta dela, facilita muito a gente. Não, é claro que divórcio bem-sucedido não significa ser amigo do ex. A primeira etapa do divórcio é quando eu me dou conta de que existe um envolvimento emocional que ainda acontece na minha relação com meu ex-cônjuge, independente do envolvimento afetivo que não existe mais. Só esclarecendo. O afetivo, eu gosto do outro. Quero morar com ele, eu gosto dele, eu quero ele para meu parceiro. O emocional, eu preciso do outro. Então, quando eu escuto essa frase da Zeneide, em que lugar fica esse amigo? É para manter uma pendência? É para manter uma situação de não efetivar aquele divórcio emocional? Porque um vai chegar para o outro e vai dizer, olha, foi mal, mas eu não gosto mais de você como marido, eu não gosto mais de você como mulher, mas eu quero continuar sendo alguém com um diálogo com você, porque nós temos filhos em comum. Isso não significa que vão ser amigos no sentido de uma intimidade que tem que acabar. Essa intimidade precisa acabar para cada um poder
correr com a sua vida e as crianças entenderem que elas têm duas famílias, porque senão faz uma mistura afetiva e que as crianças não sabem mais onde é que começa um, onde é que acaba o outro. Então, não significa ser amigo, significa olhar para alguém que eu não amo mais ou para enfrentar uma frase do outro que diz eu não quero mais continuar casado com você. E, sem ressentimentos, né, entender qual é a minha parcela nessa história, por que aconteceu isso com a gente, vou viver esse luto, como você colocou muito bem, Patrícia, vou viver essa dor, vou passar por isso e vou reconstruir a minha vida em outra situação, né? Podendo encontrar com meu ex-marido ou com a minha ex-mulher nos eventos das crianças, sem ressentimento, com o mínimo de reatividade possível, que é uma coisa que vai levar um certo tempo. Também não é um passe de mágica, né? Estatisticamente, o divórcio leva 2 anos para se concretizar, para ficar mais essa sensação de não estar lembrando 24 horas do que aconteceu e sentindo aquilo doer. Para passar para outros estágios de convivência, onde uma certa cerimônia vai acontecendo, onde a intimidade vai diminuindo, onde as fronteiras vão ficando um pouco mais consistentes. Então, não é se dar bem com o ex-marido, não é ser amiguinho do ex-marido. Mas também não é ser inimigo do ex-marido, É que isso não que eu pode queria nem... dizer. Ô, Mônica, rapidinho, essa sua fala, complementando com a pergunta da Zeneide, é porque, né, a gente que trabalha, né, na terapia sistêmica, isso é a coisa mais comum, né, que tem no consultório, eu acho, né, que vocês devem ver também, um divórcio onde pessoas, né, que se dão bem, viram amigos, continuam com a intimidade, achando que esse é o melhor dos mundos e não entende o quanto isso acaba atrapalhando os recasamentos ou a vida com o novo cônjuge, né? Tentando minimizar, não, mas é mãe do meu filho amiga, e aí não quebra essa intimidade que é muito necessária para a vida que vai ter após isso, né? E que você está falando, acaba confundindo todo mundo, né? E causando até, enfim, brigas. E isso não é algo que é claro, né? E eu acho, Patrícia, que tem que ser uma intenção, assim, às vezes racional, porque eu até entendo Sim, que dá saudade. Ai, nossa, mas era tão bom aquele Natal, todo mundo junto. Será que não dá para juntar exatamente. só esse ano? Só no Tá lá Natal. a namorada do meu marido, mas eu nem gosto mais dele, eu nem me incomodo. Uhum. Fica uma fusão que é Exatamente. disfuncional, que não é uma coisa de dizer assim, mas também precisa ser tão rígido assim. Não, mas assim, intimidade, né? Até a gente já falou disso aqui quando a Sônia veio. Intimidade é uma porta que eu abro e fecho. Eu preciso fechar, porque se a minha porta está escancarada, não é mais intimidade, tem outro nome. Pode ser uma promiscuidade afetiva, falta de fronteira, mas intimidade tem que abrir e fechar a porta. E eu dizer quem é que eu quero que entre e quem eu não quero que entre. Olívia, você ia falar? Não, que eu ia falar é isso, né? Que a gente está falando nessas coisas a partir das nossas experiências profissionais e pessoais, mas é importante que a gente, assim, pode soar, nossa, parece tão fácil falar, né? É claro que, gente, divórcio é sempre muito difícil. Eu acho que vale repetir isso, né? Ele vai ser sempre muito difícil, ainda que esteja mais comum na nossa cultura, ainda que a gente saiba, né, que crianças pequenas, você olha para a turma, quase todos os casais são casados, depois de uma certa idade, quase todos os pais das turmas são separados, né? Então, ainda que isso esteja mais comum, a gente sempre vai sentir dor, ele sempre vai ser um processo dolorido, porque traz essa ruptura. E achei perfeito isso que você falou, Mônica, disso, né? Eu quero me separar de você, não é o mesmo que dizer eu quero brigar com você, né? Eu quero me separar de você, não é o mesmo que dizer somos inimigos daqui para frente. E que o desafio de cada casal, de cada família, né? De cada dupla, né? Enfim, é entender qual é essa medida. A gente tem, às vezes, umas ideias de que
mas fulano se separou e eles super se dão bem, se frequentam, saem para tomar vinho, né? Passam natais juntos, até viajam. E a gente tende a achar que isso, então, é o bom divórcio, né? De pessoas que têm essa convivência, como a Mônica falou, meios de uma intimidade. Isso daí pode funcionar para algumas pessoas, mas não é disso que a gente está falando, né? O desafio aqui é entender qual é a medida dessa amizade, né, pós-separação, para cada um. E eu entendo que a gente está falando aqui, principalmente, de permitir, como eu falei no início, uma transição minimizando danos, né, para todos e possibilitando a continuidade do diálogo, especialmente se tiver filho. Então, pode ser um diálogo seco, pode ser... Um dia eu atendi um casal que resolveu que não queriam combinar que fariam as festas das crianças juntos. E aí todo mundo, né, os advogados, mas como assim? Isso é bom para as crianças? E não necessariamente é bom para as crianças. Aquele casal estava entendendo que durante um período eles não gostariam de fazer daquela forma. E se eles estavam ali apaziguados, né, não queriam ter essa obrigação escrita no acordo, né? Isso precisa ser respeitado e entendido e acolhido, porque eles estão sinalizando um limite que para eles é necessário naquele momento. Então, só para concluir, o que eu acho é que às vezes esse desejo de manter os natais porque era tão bom, né, realmente é bom, e quando a gente se separa, a gente abre mão de todo o pacote, talvez tenha que funcionar quase como uma coisa que vai drenando e vai diminuindo, né? Esse processo de ir perdendo a intimidade, ele também é gradativo. Para algumas pessoas é mais rápido, para outras é mais lento, mas ele precisa, para que se realize essa transição completamente, e se a gente tem um bom divórcio, ela precisa de ir drenando e de ir dissipando com o tempo, para possibilitar as novas parcerias e essa clareza para todo mundo, né? A É isso que eu queria Bebel, colocar. a Bebel falou aqui, ó. Adorei quando falei um dia para o meu ex. Não temos mais intimidade para isso. O excesso de intimidade, às vezes, é o que acaba com algumas relações também. Bebel deixou esse comentário. Eu, de novo, não estou vendo os comentários, Patrícia. Não, foi. Ela fez eu sei, mas eu já sei que eu não estou vendo. Já parou de entrar aqui para mim. Mas assim, engraçado, não sei porque aparece para mim, não aparece para você. A Analice, ela traz, que eu acho que complementa essa questão da Bebel. Penso que vai depender de como as pessoas construíram as relações, né? Eu acho que assim, é claro que assim, o que é disfuncional se intensifica nesse momento. E aí eu vou puxar aqui a força para as práticas colaborativas e para um trabalho onde advogados, né, se apropriam de um olhar não de resolver pelo cliente, mas ajudar o cliente a entender como é que ele estava, como é que ele está naquele momento e aonde ele quer chegar. É claro que depende de como eram as relações e o quanto que você, como a Bebel disse, chega um momento que você dá um limite e bota essa fronteira, não temos mais intimidade para isso. É um trabalho racional em cima, às vezes, de um sentimento. Em vez, às vezes, de uma vontade. Ai, nossa, me dá uma saudade, né? Quem está vendo... Eu estou no meio, ainda não acabei, mas aqueles cenas do casamento que está sendo... foi refeito, né? Refilmagem. Tem uma cena maravilhosa que o casal, depois de 2 anos, se reencontram e eles veem que nesse reencontro tinha uma destrutividade também que foi o que levou eles a essa separação. Né? Então, assim, é você entender como é que eram essas relações antes e como é que você pode cuidar delas. Porque não necessariamente elas são bonitas, são fáceis, mas assim, o processo, e quando os advogados entendem isso, que é um processo, ajuda a decantar aí essa reatividade para conseguir tirar a sua melhor versão. Porque você que fala isso, né, Olivia? Na hora do divórcio, ou na hora da raiva, ou na hora da dor,
aparece muitas vezes a nossa pior versão. Pior versão. É isso mesmo. Eu tenho uma Fala. pergunta para vocês duas. Vocês acham que é possível ter uma forminha, uma receitinha de bolo, minimamente, para conseguir, né, sair do divórcio se sentindo numa sensação de bem-sucedida, né? A gente ensinar através da experiência, né, do que já é visto, do que vocês fazem. Dá para pensar em alguma coisa nesse sentido? Patrícia, o que para mim, para a vida, não é só para a situação de divórcio, o que eu trago como receita de bolo para mim, que eu vou compartilhar, Eu já o sei. primeiro movimento é sempre qual é a minha responsabilidade nisso. O que, O que eu posso protagonismo, né, fazer? Mônica? Eu aprendi isso com você. Você sempre fala isso. O que, que eu posso, o que eu fiz para chegar nesse lugar e o que, que eu posso fazer para levar isso da melhor forma possível? Porque essa é o primeiro ponto. Daí para Sim. frente, ou eu posso até em algum momento me sentir vítima, eu posso de repente sentir raiva, mas eu estou ali inteira, eu não estou deixando a. Como é que é? Deixa a vida me levar. Eu não estou deixando a vida me levar. Uhum. Eu estou levando a minha vida. A minha vida é uma escolha. A minha vida não dá certo porque eu sou uma pessoa de sorte. A minha vida dá Perfeito. certo porque eu corro atrás para ela dar certo. Mesmo às Uhum. vezes tropeçando, caindo, me sentindo mal com a minha atitude, mas eu Perfeito. estou ali, me implicando Uhum. nela. Essa implicação é que eu acho que é a receitinha de bolo. E aí, dando. Essa seria a receita um, né? O ponto um, e a seguinte é para dar continuidade, né? E exercer esse protagonismo, o caminho é o caminho, de novo, já estou aqui me repetindo, do diálogo e do olhar amplo da situação. Né? Então, não delegar para um terceiro decidir sobre a minha vida, é difícil a beça, eu estou tropeçando, como a Mônica está falando, mas eu me mantenho em movimento, eu tropeço, eu caio, eu aí peço Uhum. ajuda, né, de profissionais, e é para isso que a gente está aqui, trabalha, para poder me levantar e continuar caminhando com os meus próprios pés, tomando minhas decisões, né, num momento muito Uhum. crítico, muito agudo, muito difícil da minha vida. Então, é esse Concordo. protagonismo, é essa autoimplicação que a gente fomenta, espera e trabalha dentro de uma perspectiva do divórcio colaborativo. E eu ia acrescentar, né, talvez nessa receitinha, que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Conseguir muito sair do seu lugar e olhar para o lugar do outro. As pessoas muitas vezes não conseguem fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro também, É muito né? difícil, Patrícia, né? na hora que a Olivia estava falando, e eu concordo com o passo 2, é a abertura do diálogo, e aí o que eu ia falar era mais ou menos o que você falou. Tem uma questão que às vezes a gente fala de diálogo, mas a gente não sabe o que é ter um diálogo. Né? O diálogo Exatamente. pressupõe uma coisa básica que eu aprendi já bem mais velha, que é a escuta. E é uma Uhum. escuta não pensando no que eu vou rebater daquela afirmativa, é uma escuta de eu ouvir o que ele está querendo dizer com isso, por que ele está se sentindo Uhum. assim, por que ele falou isso para mim. E até, com perguntas, ajudar ao outro a se entender melhor e Uhum. ajudar a cada um a pensar por que está com tanta dor naquele momento, por que está falando daquela maneira, por que está reagindo daquela maneira. Né? Então, esse diálogo, né, é se colocando no lugar do outro, tendo uma escuta do que o outro está falando, Uhum. que eu acho que aí é a receitinha de bolo de um processo de separação bem sucedido. Ó, a Diana colocou aqui: o problema é que o advogado deveria ser o último a chegar nesse processo, só para finalizar, e acaba que é um dos primeiros. Eu queria comentar isso. Teve um post esses dias que eu vi muito bom, de uma advogada dizendo assim que o advogado ele não devia ser procurado na hora do divórcio, mas sim na hora do casamento.
para combinar as coisas, né? Os regimes de bens, já está ajudando. Achei ótimo, achei super bom isso. Mas eu concordo com a Diana, eu só não sei se deveria ser o último. Eu penso que dentro da proposta, de novo, do divórcio colaborativo, eu acho que ele tem que ser ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem que andar junto com uma equipe que dá o suporte, porque as coisas elas não acontecem em momentos estanques, né? O processo emocional ele se dá ao mesmo tempo que questões objetivas precisam ser decididas. Então, é importante, na verdade, essa nossa articulação entre profissionais que dão suporte emocional e profissionais que dão o contorno, né, as balizas do direito, para que dentro desses limites os acordos possam ser construídos. O que a gente tinha antes era advogados trabalhando numa ponta, profissionais de saúde trabalhando na outra. Então, vinham lá, chegavam, trabalhavam, às vezes, numa terapia de casal, construíam, chegava no advogado, o advogado, não é nada disso, não funciona assim, o direito é diferente, e aí não compreende, às vezes, o trabalho que foi feito e acabava jogando água na construção feita, né, lá com profissionais de saúde. E o oposto também acontece. Às vezes, os advogados trabalham e aí as pessoas vão para terapia e aí começam a questionar tudo que tiver sido combinado. Por isso que a gente precisa de ter essa interlocução em tempo real, né? Não mais essa ideia de que a gente trabalhe em momentos, né, estanques e separados, mas que a gente tenha esse olhar como uma equipe cirúrgica atua ao mesmo tempo ali na intervenção que está fazendo. Aqui é a mesma coisa. A gente, né, até porque cada família vai ter demandas muito diferentes. Algumas, né, estão mais amadurecidas e as questões emocionais estão impactando menos no processo de tomada de decisão. Outros precisam de mais tempo, de mais acolhimento. Então, a gente precisa de ir regulando isso a cada caso. Então, eu acho que a gente está falando de um atendimento conjunto, né? Eu vou pegar uma fala sua, que você esqueceu dela. Ah, é? Manda Eu ver. acho que eu concordo com você, e é uma coisa que está acontecendo nesse momento, né, de duas disciplinas complementares, né, se apoiarem e ajudarem as pessoas a abrir um pouco essa lente. Mas, aí pegando a sua fala, vai ter um momento na humanidade, eu espero, que isso não vai ser mais necessário, porque seja começando pelo advogado, seja começando pelo profissional de saúde ou pela própria família que vai buscar a ajuda, o entendimento desses saberes já vão estar tão democratizados que não vai ter mais preto ou branco, né? Não é só, vou cuidar do emocional, não vou cuidar do legal. Ou vou entrar no legal e não importa o emocional, ou vou entrar no emocional, nem sei o que vai acontecer no legal. O que a gente está fazendo aqui, de certa maneira, compartilhando leituras diferentes de um mesmo fato, é democratizar a informação, é trazer que as pessoas consigam entender para poder fazer suas escolhas. E aí, sejam os clientes, sejam os profissionais, eles vão entender que tem, como eu brinco, 250 maneiras de lavar louça. E que eu sei que precisa de esponja, precisa de detergente, precisa de água. Se a água estiver quente, de repente, com a gordura fica mais fácil. E eu vou saber como encaminhar aquele cliente sem ser ou, vai ser e. Né? E aí, talvez, seja um grande mundo de práticas colaborativas, onde advogados e terapeutas e financeiros e profissionais da área das finanças consigam, né, compartilhar conhecimento e priorizar, porque pode ser em algum momento que não precise do especialista de saúde, que não precise do psicólogo. Né? Pode ter um momento que o casal resolva tão bem o seu processo de divórcio na interlocução com o psicólogo, que consiga objetivamente ir lá no cartório e resolver o seu processo. Não precisa de um advogado. Ainda então, precisa de advogado. A não ser que você não tenha nada formalizado. Mas se tiver que fazer... E nem filhos pequenos, né? Exato. Olívia. Pois é, mas aí eu estou dizendo assim, no final, que o advogado vai chegar no final para formalizar.
não precisa acompanhar. Então, assim, o que a gente está fazendo é que as pessoas entendam e que cheguem ou num lugar ou no outro muito mais conscientes da sua responsabilidade e da sua potência, que eu acho que não é só responsabilidade da potência. Eu consigo resolver essa situação de uma forma produtiva para mim, para o meu ex-cônjuge e para os filhos, né? Isso. Então, quando eu falei da receitinha de bolo, eu acho que isso num futuro, espero que não tão longínquo, as pessoas consigam, me separei, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui, né? Beleza, eu tenho que ser protagonista, eu tenho que, né, ter um diálogo e isso está meio que inserido dentro das pessoas que, esse vai ser o processo que eu tenho, né, que ir seguindo. Óbvio que num mundo lindo e maravilhoso, num futuro, eu penso que menos pessoas, né, irão para a justiça e brigar ou necessariamente ter que precisar de tanto apoio ainda, e eu acho que ainda vai ser durante um bom tempo necessário desse apoio profissional. Então, Mônica, eu concordo com você nessa questão Diana, da lá de Portugal, democratização. a Diana, lá de Portugal, está concordando com a gente. Tá, ela Eu falou acho. aqui mais também. As práticas são a melhor opção dentro das circunstâncias, mas ainda vamos evoluir para mais do que isso. É Não, isso. concordo muito e acho que sim, acho que concordo com tudo que vocês disseram e acho isso, acho que a gente está falando de uma postura, de uma cultura, né, que vai além da questão do divórcio, tanto em relação à abordagem Uhum. multidisciplinar de questões, né, multidisciplinar e colaborativa, de questões que extrapolam o direito de família, né, da gente resolver questões do mundo, meio ambiente, economias, pandemias, etc. O que a gente quiser falar, né, como que a tendência ela tem sido cada vez mais a gente frisar a importância do olhar multidisciplinar e da colaboração, e também disso, né, de que a gente espera, a gente está falando de uma educação, né, de potência, que é isso que você está frisando muito, né, Mônica, que é a educação para autonomia, né? Educação para a pessoa ter um senso crítico do que está ao seu redor e não perder nunca a capacidade de transformar o seu meio, de saber do seu protagonismo, de assumir as responsabilidades pelas suas escolhas. Isso começa na família, no casamento, em casa e vai para a cena pública, né? Para como que a gente se comporta como cidadãos. Então, a gente está falando de uma mudança de paradigma, a gente está falando de uma mudança de cultura, Exatamente. de educação, da tal da inteligência emocional e etc., né? Que a gente pode até falar mais sobre isso, mas a gente está falando de coisas muito amplas aqui. Eu queria só... Olha só, você Fala. falou uma Ainda frase que falta eu não 10 quero minutos. perder. Você Ah, falou uma frase assim: assumir responsabilidade sobre as suas escolhas. E eu pensei na hora, e a participação nas escolhas do outro. Você perceber que às vezes a escolha não foi sua, mas alguma coisa você estava envolvido naquela dinâmica que o outro acabou também fazendo essa escolha. É entender essa mão dupla na vida. Entender essa mão dupla. Isso, para mim, é o ovo de Colombo na vida, Olivia. Sabe? Te perfeito. dá um alívio, porque você não vai ser nunca vítima, porque você tem o que fazer, você tem o que perceber do seu ponto de vista. Então, assim, eu acho que é entender que na escolha do outro você teve uma participação. Mesmo que no começo você não consiga entender qual foi. É super difícil isso, mas isso daí a gente tem, né, vale a pena até a gente refletir. Isso é estar em relação. Uma relação nunca é uma via de mão única, nunca, jamais. Por mais, né, que você esteja impotente, vitimizado, né, essas palavras que a gente, essas ideias que a gente quer, né, evitar, combater, não sei como chamar, mas ela é de alguma forma uma forma também de se relacionar. A relação sempre é uma via de mão dupla. Eu concordo totalmente com você, Mônica. Acho que A, entender isso é chave, né? Assim. a Analice Uhum. me convidou para uma palestra amanhã, né? E eu me lembrei agora, você falando, o primeiro slide é um bebê no colo do pai
E a frase que eu botei é: o ser humano é o único animal que não se constitui sem outro ser humano. Então, o nosso nascimento, a nossa constituição biológica é uma condição de dependência, de inter-relação. Então, a gente precisa lembrar disso todos os momentos, para sair desse lugar de oposição, de vitimação, sabe? E incorporar a responsabilidade. Então, um divórcio bem-sucedido é quando os dois conseguem incorporar a responsabilidade naquele processo. Esse, para mim, é a pedra de toque de um divórcio bem-sucedido. Sim, que como adultos, né, com verdade, com transparência, principalmente, conseguem construir em conjunto a nova etapa da vida, né? E considerando as dores, acolhendo e encaminhando para a seara adequada, né? Que geralmente, né? Não é, geralmente não, nunca é o poder judiciário, né? Enfim, quando a gente fala de dor, de mágoa, de ressentimento. Eu queria só comentar uma coisa. A Analice é marqueteira, olha, ela já botou ali. Ai, gente, Sétimo não consigo ler Congresso. nada. Eu queria pegar a fala da Analice lá atrás, que vocês leram, né? Que ela comentou alguma coisa de como as pessoas construíram a relação durante o casamento. E eu queria lembrar, eu sempre gosto de lembrar, né, assim, que a história de um divórcio, ele não é, de novo, um episódio isolado do casamento. O divórcio, ele é a continuação de um casamento. Tanto que aquele filme, né, a gente já falou isso, a história de um casamento trata da história de um divórcio. Não sei quem viu, tá no Netflix, já tem um tempo, chama História de um Casamento. E o filme trata do divórcio. Então é até curioso, pô, por que não chama História de um Divórcio? Porque é isso. Na verdade, é um ciclo, né? E a fase final desse ciclo, que começa no casamento e termina no divórcio, mas é o mesmo ciclo. E não de novo, uma coisa estanque que não tem relação com o casamento, com o que foi construído e vivido no casamento. Então é muito importante isso também, da gente entender em que bases esse casamento ele foi construído, né? O que aconteceu, o que funcionou, o que não funcionou, porque as pessoas elas não vão mudar radicalmente, né? Claro, aparece a sua pior versão pela dor que elas estão sentindo, pelo medo, pela insegurança, pela raiva, por uma série de sentimentos que são legítimos e próprios desse momento, mas é a continuidade de uma história. E eu digo mais, assim, um divórcio bem-sucedido, ainda que a gente esteja falando, e eu defendo isso, né, de uma ruptura, e que a gente estava dizendo, eu não quero mais ser sua namorada. Muitos casais comunicam dessa forma para os filhos, né? Papai e mamãe não querem mais ser namorados, agora vamos viver que somos amigos, mas continuamos papai e mamãe, etc. Então, eu quero me separar, não significa que eu sou sua inimiga e que eu quero brigar com você. Então, eu acho que um divórcio bem-sucedido é um divórcio que é compreendido também como um ato de amor, sabe? A ruptura, ela também pode ser amorosa. Por mais que a gente não esteja sentindo nenhum amor pelo outro, porque o outro me sacaneou, porque o outro me magoou, mas é preciso entender que né, é como às vezes a gente, como na morte, né? Em algumas situações a gente precisa de deixar o outro morrer, né? Aí já estou partindo por uma coisa mais filosófica e densa, mas é um ato também de amor, de generosidade e de compreensão dessa nossa condição, né, humana. Então, eu acho que quem quer fazer essa travessia com tudo isso, com dignidade, etc., e saúde, precisa entender que também um divórcio pode ser feito em bases amorosas, entende? Ainda que isso pareça contraditório com o momento, mas é assim que eu vejo e acredito. A Zeneide botou uma frase, Olívia, reforçando o que você está dizendo, ela botou assim, bonito isso, Olívia, divórcio como continuidade, porque é uma continuidade da vida, é o estado que você encontra de conseguir ser pai e mãe, mantendo aquele projeto que foi construído a princípio a dois, mas que valeu a pena, mas que terminou. E que você não pode deixar aquele sistema que você construiu sendo machucado por uma falta de compreensão ou uma falta de desejo, de afeto do casal que construiu, né? As parcerias,
elas não precisam ser, virar inimigos, como você fala. Eu posso ser parceira de você num determinado projeto e depois mudar e ir para outro na vida. E isso acontece com os casamentos, a gente entender que a vida, eu quero mais, eu não quero me acomodar naquela situação, eu não estou feliz naquela relação e eu tenho o direito de querer mais. E isso é um exemplo maravilhoso para os filhos, de que os pais estão buscando serem felizes. E eles estão dando um modelo de assim, olha, apesar dessa dor, a gente está buscando a nossa felicidade, a gente não está querendo destruir nada. A gente está indo na direção da nossa felicidade. Fala, Paty. Não, vou falar minha última fala, porque a gente só tem mais 4 minutinhos. Voou, gente, hoje, nossa. Para a gente finalizando, mas dentro disso que, né, vocês duas estão falando, eu penso o seguinte, né, que você não entender que você não funciona mais como um casal romântico, né? Como homem e mulher, você pode funcionar continuar funcionando de diversas outras formas, mas que aquilo ali não está funcionando mais como um casal, né? Nesses modos e eu acho, aí Mônica, né? Vai para você também isso, que é impossível o casamento tá bom e satisfatório para um e para o outro não. Eu acho que o outro só não está vendo, né? Ele só não quer ver que aquilo está acontecendo. E aí enfim, ou quem decide, ou quem porta-voz. O porta-voz é só a pessoa. E com o tempo, né? Passando por isso, isso vai conseguir ser visto, né? De alguma forma lá na frente. Esse bem que você está falando, tanto para os filhos e para os dois que conseguiram, né, sair daquilo, mas que alguém, num momento, é que faz aquela ruptura maior. Eu acho que a gente pode deixar para uma outra live, a gente combina depois, porque isso que você está falando, Patrícia, é a primeira etapa de um divórcio. Um dos dois se dá conta de que não está bom e o outro não ter percebido. E o outro não está conseguindo enxergar, pelo menos do ângulo dele. Mas, se uma parceria não está boa para um, e os dois estão, na verdade, dentro de um projeto comum, o projeto não está bom. Então, é preciso que o outro consiga entender isso. Mas aí é toda uma história que eu acho que a gente vai poder falar isso de uma outra vez, as etapas sucessivas que um casal passa para chegar até esse momento onde cada um está confortável no seu projeto novo de uma família uniparental ou de uma família recasada. Para fechar, eu queria ter só uma última fala aqui, eu sei que ainda faltam 2 minutinhos, né? De quando a gente fala, né, de entender o divórcio como ciclos que se encerram e que tudo bem a gente buscar, né, e que a gente está dando esse exemplo que é positivo para os filhos, de que estamos buscando ser mais felizes e que é importante que a gente não passe uma impressão de que, assim, né, é óbvio, né, mas é bom falar, que ficou ruim, quero ser mais feliz, então vamos divorciar, entendeu? Não estamos aqui defendendo uma banalização ou uma coisa de um divórcio. Muito ao contrário. Descarte, né? Como se fosse descartar. Não é isso. É claro, de novo, que ninguém casa com o projeto de se separar, né? Mas quando o que a gente está frisando aqui é a importância de compreender que quando e se esse momento chega para um dos dois, né? A gente está trabalhando bem, ele precisa de ser encarado com, como é que eu vou dizer, mas com essa... ele precisa de ser encarado, queria dizer, não sei se bem essa é a melhor palavra, mas com alguma naturalidade, assim, como um ciclo, como algo, né, que é inerente, que poderia acontecer, e que a gente precisa de se apropriar desses processos de morte até para que a gente possa conduzir da melhor maneira possível, né? De novo, dignidade, saúde, sem sofrimento excessivo, né? Com sofrimento na medida. É isso que eu quero tentar dizer, né? Assim, do quanto é importante isso e também a gente desmistificar essa ideia de que necessariamente tem um pote de ouro dourado me aguardando na esquina lá fora. Não,
né? Às vezes a gente só precisa sair de algum lugar que vai ter dores e delícias, assim como às vezes o casamento tem dores e delícias, mas se ele não faz mais sentido para um dos dois, essa transição precisa acontecer. E eu acho que a gente precisa acolher esse lado ruim, né, da vida com mais verdade, mais de frente, com mais integridade, com mais maturidade e potência, como a Mônica falou bastante, né? Eu acho que isso faz muita diferença nesse caminhar que a Mônica frisou bastante de tomar as rédeas da própria vida, né? Eu acho que a gente entender que não é sempre a gente não pula do comercial de margarina Doriana para um comercial de Colgate, só sorrisos, e agora não é assim, não é assim. A gente não está né, de comercial em comercial. A vida real ela é bem diferente. E a gente precisa acolher isso como parte integrante da nossa humanidade, né? Acho que é por aí. Então tá, meninas. Foi ótimo. Obrigada a todo mundo. Tchau, obrigada a todas, obrigada às pessoas que estiveram aqui conosco. Até quinta que vem. Até quinta que vem. Até, beijos. Beijos, tchau, tchau.